Sem dúvida alguma, está chegando nesse momento, pode ficar à vontade, televisão ao vivo é assim mesmo. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, e a gente já vai introduzindo o assunto aqui, porque o Lissauer Vieira é alguém na política, pelo menos eu considero dessa forma, e a gente pode ter essas opiniões, alguém que surgiu como o improvável ali, né? De repente, ele se torna presidente do Legislativo goiano, Paulo, de uma maneira surpreendente, meteórica, mas ele se consolida, né? Como uma grande liderança política, como um pacificador, né? Como alguém que agregou, ao mesmo tempo, oposição, situação, né? Todo mundo em torno dele. Então, para mim, ele é um fenômeno nesse sentido. E já vamos apresentá-lo, né? Conosco aqui, Lissauer Vieira, e a gente vai fazer todas as perguntas aqui necessárias. Seja muito bem-vindo à Brasil Central. Nós inauguramos recentemente aqui no dia do seu aniversário, 5 de maio, esse estúdio auditório maravilhoso. Você pode cortar, Zaf, por gentileza, para o auditório, né, que tem pessoas seletas aqui da assessoria, o presidente Reginaldo Júnior aqui conosco também. Seja muito bem-vindo. A gente fez isso aqui com poucos recursos, o presidente Reginaldo Júnior tem um conhecimento muito grande de comunicação e o resultado tem sido maravilhoso, graças a Deus. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Rafael, Paulo Berges, todos os nossos telespectadores aqui da TV Brasil Central. Agradecer a vocês pelo convite mais uma vez. Infelizmente, no dia que vocês fizeram a programação aqui com mais de 24 horas de transmissão desse novo estúdio, eu não pude passar. Estava até em minha agenda de prioridades, mas era o meu aniversário no dia, depois eu tinha uma viagem no outro dia, acabou que não consegui passar aqui prestigiá-los, mas não poderia deixar de vir aqui conhecer, até para ver a transformação desse estúdio, que toda a equipe da Televisão Brasil Central, da Agência Brasil Central, sob a liderança do presidente Reginaldo Júnior fez. Eu conheci esse estúdio antes, quando era aqui o estúdio da rádio, e que estava de fato abandonado e com poucos recursos, fez um estúdio bacana, bonito, funcional e que vem mostrando a transformação dessa gestão, a transformação em aproveitar tanto e valorizar o material humano, as pessoas, os profissionais aqui da Agência Brasil Central, mas também aproveitar equipamentos, aproveitar espaços físicos para poder fazer uma transmissão melhor para a nossa população. Então é um prazer estar aqui mais uma vez ao lado de duas pessoas conceituadas como você, Rafael, o Paulo Berges, que é a nossa referência aí no jornalismo do Estado de Goiás e do Brasil. Presidente, eu falava da sua trajetória política, né? O senhor era um deputado de Rio Verde que de repente se tornou presidente da Assembleia Legislativa num cenário um tanto quanto complicado, conquistou o meio político, conseguiu desenterrar a nova sede da Assembleia Legislativa, que eu como repórter do próprio Paulo Berges, desde Samuel Almeida, tentava lançar uma pedra fundamental, empacava, enfim, essa nova sede saiu do papel e isso foi muito importante, era tido até como impossível. Então, o senhor, esse fenômeno político, alguém da política mesmo, que agregou muito valor. Mas como ser esse fenômeno também popular, junto à população, presidente? Rafael, eu considero que quando você faz um trabalho com determinação, com foco, com boa vontade e transparência, e nós que somos pessoas públicas precisamos fazer o nosso trabalho com transparência, os resultados acontecem. E a determinação que nós tivemos ao longo da minha jornada política, não só nesse mandato como presidente da Assembleia, que claro, ele nos deu muito mais notoriedade pública, até pelo cargo que eu exerço hoje, mas também no meu primeiro mandato como deputado estadual, sempre nós tentamos fazer pautas importantes e que sejam referência para a nossa sociedade, para a nossa população. Tanto é que na minha primeira eleição eu fui eleito com uma votação e na segunda eu aumentei essa votação. E agora, na presidência da Assembleia Legislativa, nós fizemos um trabalho junto ao governo do Estado de recuperação do Estado. O Estado estava numa situação muito difícil, numa situação complicada financeiramente. Nós participamos ativamente, eu como presidente do Poder Legislativo, articulando com os deputados, ajudando nas votações, viabilizando com o governador decisões duras e difíceis que tinham que ser tomadas. Às vezes, quando você está em situação difícil, o remédio é amargo, não tem outra saída, não tem outro jeito. E nós conseguimos construir um Estado equilibrado, mais justo, o primeiro Estado do Brasil e único até agora que fez a renegociação das dívidas. O resultado está aí. Goiás hoje
saiu ontem nas mídias todas, é o terceiro estado mais bem gerido, segundo pesquisas feitas a nível de Brasil. Então, esse resultado nós participamos ativamente. Por isso, nós temos hoje, eu como presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira, uma participação grande ao lado do governador e nós estamos preparados para qualquer outro tipo de desafio com seriedade, com trabalho e com serviço prestado mostrado à nossa comunidade. Presidente, da sua determinação, ninguém duvida, ninguém desconhece. Mas eu gostaria de saber do senhor, né, e me desculpe que o senhor está chegando agora aqui, desculpe a voz fanha, mas a gripe me pegou também. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, naquele primeiro momento, quando o senhor foi eleito, e dali até aquele momento em que o senhor se sentou para valer com o Ronaldo Caiado para decidir esse futuro do estado de Goiás. Quem é que foi mais decisivo nessa conversa? O senhor incentivando o governador ou o governador solicitando o seu apoio, porque ele sabia que sem seu apoio na Assembleia, muito provavelmente as coisas que foram feitas não seriam feitas. Qual é a sua participação, enfim, nessa história toda? Ô Paulo, eu falo que não é que eu ou o governador fomos mais decisivos, um ou outro. O que foi decisivo é pensar nos 7.200.000 goianos. É pensar na nossa população. É ver o que é melhor para o Estado. O Estado estava literalmente na UTI, respirando sob aparelhos. O Estado tinha mais de 13 bilhões de dívidas consolidadas. O Estado tinha uma folha de salário e meia atrasada, vinculações constitucionais, bolsa universitária e tantos outros problemas que nós sabemos. Uma situação totalmente inadministrável naquele momento. E eu cheguei como presidente da Assembleia Legislativa, conversei com o governador com maturidade. Todos vocês sabem, vocês que acompanham a política, o jornalismo político no estado de Goiás, sabem que a minha primeira eleição eu não tive o apoio do governador para mim ser eleito presidente da Assembleia. O governador tinha compromisso com outro parlamentar e ele não me apoiou na primeira eleição. Eu ganhei a eleição, no outro dia a página virou. A página virou e lá naquela página estava escrito: o melhor para a população de Goiás é a união de todos vocês, a independência dos poderes, mas a convergência de ideias para nós podermos construir um Estado melhor. Hoje eu conheço a realidade do Estado de Goiás, conheço o que passou no passado, recente, de 3 anos atrás, o que foi feito para poder transformar e reequilibrar as finanças do Estado, e sei que o Estado hoje tem condições de crescer cada vez mais. Mas para crescer precisa de pessoas sérias, competentes, do diálogo e pessoas que de fato nos representem e façam esse Estado cada vez melhor, com diálogo, com transparência e com ações para o melhor para a comunidade. Como eu falei, às vezes o remédio tem que ser amargo, mas isso não significa que nós não vamos colher frutos no futuro e agora é momento de colheita. Por conta disso, o senhor se tornou um pré-candidato possível e talvez com grande força aí da base aliada. O senhor inclusive defendeu candidatura única, né, de um mesmo senador. Como que está esse projeto? O senhor pensa nesse projeto 24 horas por dia? Já se decidiu a respeito disso ou não, presidente? Rafael, não só me decidi, como também já estamos trabalhando. O que aconteceu ao longo desses últimos meses, todos vocês sabem, eu tive uma perca na minha família, que foi o meu pai, tenho responsabilidades familiares e profissionais, né, na minha vida profissional. Eu sou de família de produtores rurais, de pessoas do setor produtivo, empresário, e ao longo desse tempo que eu havia refletido sobre a minha vida e dispensado uma pré-candidatura a deputado federal, eu comecei a receber solicitações e manifestações de apoio de vários segmentos da sociedade, de vários segmentos e partidos políticos também. Os partidos da base aliada, a grande maioria, me pediram para mim continuar na política. Os deputados fizeram uma manifestação pública no dia da inauguração da sede da Assembleia com a assinatura da grande maioria, inclusive de deputados da oposição, respeitando e reconhecendo o trabalho que eu fiz e o que nós fizemos junto com o governo ao longo desses anos para poder recuperar o Estado. Ontem eu recebi uma comissão de produtores rurais de todo o estado de Goiás. Tinham 26 produtores rurais e várias entidades representativas do setor do agronegócio e do setor produtivo, me pedindo para nós podermos seguir esse trabalho político e declarando apoio unânime à nossa pré-candidatura ao Senado. Diante de todos esses fatos, Paulo, diante de todas essas ações,
e fazendo uma reflexão do que nós fizemos ao longo desses 3 anos e 3 meses, 3 anos e 4 meses, que nós estamos à frente da Assembleia, junto com o governo do Estado, e sabendo que eu tenho capacidade, competência, preparo e condições e conhecimento de causa para representar o nosso Estado no Senado Federal, eu não poderia fugir desse desafio, de um desafio grandioso, mas é um desafio que nós temos preparo, e ao lado do governador Ronaldo Caiado, dos nossos deputados da base, dos nossos amigos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, lideranças políticas e da classe do setor econômico e produtiva do Estado, nós vamos fazer com que esse Goiás se transforme cada vez mais, e estou decidido, pronto e trabalhando para poder buscar essa pré-candidatura ao Senado Federal. Hora viva, né? Uma coisa que muita gente torceu para que acontecesse. Eu me incluo no meio dessas pessoas, embora dizem que a gente falava exatamente sobre isso agora há pouco, que jornalista não pode ter partido, não pode ter isso, aquilo, mas eu respondia a uma pergunta de um telespectador sobre por que a gente não entra na política também, né? Se é para melhorar, por que não entra? Então eu fico feliz de ver uma pessoa como o senhor, que entrou na política, melhorou a nossa política, o senhor conseguiu dar auras à nossa política, de uma política de seriedade, de uma política bem feita, de uma política de honestidade. Então eu fico muito feliz e tenho certeza que nesse momento muita gente que está nos assistindo deve pensar a mesma coisa. Deve estar muito feliz porque o senhor finalmente tomou uma decisão que era sonhada por muita gente. Claro que todo mundo lamentando, né, a passagem do seu pai, mas todo mundo entendendo que ainda assim, por mais importante que ele tenha sido e foi na sua vida, o senhor não poderia abdicar, abrir mão da sua carreira política, né, por conta, né, desse fato. E eu fico feliz agora de ver que o senhor, então, agora está trabalhando, está para valer já? Trabalhando. Recebi a convocação, como eu falei aqui, a convocação de vários segmentos organizados da sociedade, políticos, amigos, a população em geral, muitas pessoas se manifestando, e nós não poderíamos fugir dessa responsabilidade. Por conhecer a história do Estado de Goiás ao longo desses últimos anos, por ajudar e participar ativamente nessa recuperação fiscal e por saber que eu tenho todas as condições, estou preparado, tenho conhecimento de causa e nós vamos fazer a boa política lá no Senado Federal. Pode ter certeza. Goiás conhecer o senhor também, né? Com certeza. O agronegócio é uma das suas bases, né, evidentemente. O senhor recebeu recentemente esse apoio aí, né, de várias pessoas desse setor importantíssimo. E o agronegócio é muito ligado hoje ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que essa eleição local inevitavelmente vai ter uma influência nacional, especialmente em Goiás, no Centro-Oeste, em que existe um eleitor mais conservador? Sim, não é que Goiás vai ter influência no voto da condição de votar em chapas iguais, mas Goiás é um estado conservador, é um estado de direita, é um estado do setor produtivo, um estado agrícola, que a agroindústria, que a indústria em todos os sentidos, no setor produtivo, que o agronegócio, o setor primário, a produção de grãos é latente na economia do nosso estado. Mesmo nos maiores tempos áureos da esquerda, a esquerda nunca ganhou Goiás. Não seria agora que ganhava. Não vai ganhar. Quem vai ganhar aqui a eleição, com certeza, é o presidente Jair Bolsonaro. O governador Ronaldo Caiado sempre foi alinhado com o discurso e com a defesa do setor produtivo e do conservadorismo no nosso país e no nosso estado de Goiás. Ele construiu a vida dele na renegociação de dívidas de produtores rurais, na época da UDR, garantindo direito de propriedade, construiu a vida dele defendendo o setor produtivo do Brasil. E quando você olha para a história do agronegócio e o crescimento pautado do agronegócio ao longo desses anos e várias conquistas que tem, teve sempre a participação do governador Ronaldo Caiado, lá como deputado federal, antes como militante da UDR, depois como senador da República. O governador fez coisas importantes para a saúde, para a educação, melhorou a condição de vida da população na segurança pública. Todos sabem que são 3 pilares importantíssimos na gestão do governador Ronaldo Caiado: segurança, investimento em saúde, a regionalização da saúde e também a melhoria na condição da educação e investimentos vultuosos na educação. Goiás é o primeiro estado do país que mais investe em educação.
Isso são Em primeiro fatos lugar no IDEB, importantes. né? Também. Em primeiro lugar no IDEB também, mas em investimentos, em volume de investimentos, Goiás é o primeiro do país. Agora, nós sabemos que as eleições presidenciais, elas são extremamente importantes. Elas, claro que o presidente e qualquer pessoa ligada ao partido do presidente da República tem todo o direito de ser candidato. Mas Goiás sabe e vai saber avaliar todas essas situações, e eu não tenho dúvidas que o presidente Bolsonaro terá, assim, uma votação expressiva aqui por ele ser de direita e por o nosso Estado ser um Estado que sempre mostrou essa tendência de votar muito mais na direita do que na esquerda. Presidente, como se dará essa forma de escolha do candidato ao Senado? O senhor já ficou definido, então, o nome da disputa ao Senado é o seu? Do PSD. Do PSD. E de alguns partidos da base aliada que estão imbuídos no nosso projeto, no nosso propósito. E quem não está? Como é que vai ficar a situação? Não, existem outros pré-candidatos de outros partidos e que têm todo o direito de estar buscando essa vaga. O que eu defendo, Paulo, eu como pré-candidato hoje pelo PSD e apoiado por vários prefeitos, pela grande maioria absoluta dos deputados estaduais, por alguns deputados federais, apoiado também por vereadores, por lideranças políticas, partidos políticos e pelo setor produtivo do Estado que me falou e me trouxe esse pedido ontem de aceitar o convite. Eu defendo que nós possamos estabelecer regras, sentar, dialogar e levar a solução para o governador. Nós não podemos entregar essa bomba na mão do governador mais uma vez para ele poder decidir sozinho. Nós temos que ter maturidade, entender que nós precisamos de uma candidatura única dentro da base aliada, entender que nós precisamos de pessoas preparadas e abrir mão de qualquer tipo de vaidade pessoal, qualquer tipo de projeto pessoal ou partidário. Agora é o Estado de Goiás, é a base do governador, é o trabalho dos partidos aliados para nós podermos, quem aglutinar mais, ser o indicado. E eu tenho certeza, dentro do trabalho que nós estamos fazendo, que nós temos todas as condições de chegar lá na frente e estar compondo a chapa ao lado do governador. Isso significa que o senhor acredita, então, que outros, até então, pré-candidatos ao Senado, de outros partidos, vão abrir mão em favor da sua pré-candidatura? Não estou afirmando isso, mas isso é um diálogo que tem que ser aberto e construído por todos nós. Como eu falei, nós temos que ter maturidade, nós temos que ter o pensamento grande de entender o momento, a oportunidade e entender que o projeto ele não tem que ser de uma pessoa, e sim de um grupo e do Estado de Goiás. Então nós precisamos estabelecer regras e avaliar quem tem mais condições. A ideia é não fracionar os votos da base aliada para supostamente beneficiar um outro candidato da oposição, é isso? Voltando a falar, Rafael, a ideia sim é essa, sempre respeitando qualquer candidato. Todos têm direito de sonhar, todos têm direito de buscar o seu espaço. Qualquer pré-candidato que está posto aí dentro da base, ou até mesmo dentro da oposição, tem o respeito meu. Agora, eu preciso também defender o meu legado, defender a minha história, defender o trabalho que eu fiz. E se tem alguém que construiu uma história ao lado da gestão do governador, se tem alguém que ajudou a dar governabilidade, que ajudou a recuperar o Estado, fui eu. Então eu tenho legitimidade para isso também. Não estou tirando a legitimidade de nenhum outro pré-candidato. Mas essa legitimidade não tem como tirar de mim também. E estou preparado porque conheço o Estado, conheço a realidade do nosso Estado e sei que nós podemos cada vez mais produzir, trabalhar, gerar emprego, gerar renda, aumentar as condições de investimento de políticas públicas no nosso Estado. Tem um detalhe, Rafael e Paulo, só te cortando um segundinho. Imagina. Tem um detalhe extremamente importante. Esse Goiás ele tem um potencial enorme. É só nós termos gestores com condições e com seriedade para trabalhar. Foram 3 anos e 3 meses ou 4 meses do governador ao meu lado, lá na Assembleia Legislativa, que trabalhamos com seriedade, com transparência e com honestidade com o dinheiro público. O resultado está aí. As coisas estão acontecendo. O equilíbrio fiscal do Estado está aí. Por que que antes não tinha? Por que que antes não existia esse equilíbrio fiscal? Essa é a pergunta que fica para todo cidadão. Então, vamos pensar, vamos avaliar, e eu tenho certeza que Goiás está no caminho certo. Quer dizer, a dupla deu certo. Com certeza. Esse é o sinal que o senhor enviou. Exatamente. Pelo bate-sinal, né? Sim. Esse é o sinal, a dupla deu certo. Né?
E tem tudo para dar certo agora nessa nova caminhada. Continuará. Como é que, falando nisso, como é que tem sido recebida essa decisão do senhor em voltar atrás e decidir aceitar ser candidato ao Senado? Esses outros pré-candidatos ao Senado, o senhor já conversou com algum deles? Já teve notícia de como eles receberam essa decisão sua? Conversei, eu acho que está aberto. O PSD, Paulo, nós temos que entender uma situação aqui, Rafael, todos os telespectadores. O PSD, que é o partido que eu milito hoje, tinha uma pré-candidatura ao Senado desde fevereiro do ano de 2021, que era, então, o ex-ministro da Economia e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O PSD nunca teve fora do jogo de indicar a vaga de Senado na chapa do governador. Com a desistência de Henrique Meirelles, lá no começo de abril desse ano, final de março, o partido começou a estudar a possibilidade de me lançar pré-candidato ou também poderia lançar o presidente estadual, o ex-deputado Vilmar Rocha, que tem todas as credenciais também. Mas nós recebemos muitos apoios, muitas manifestações, muitas pessoas e segmentos da sociedade que vieram nos pedir para retornar. E essa decisão, ela foi tomada por mim, em conjunto com o partido, com a minha família, com os meus amigos, com a minha militância política e com o setor que eu represento, que é o setor produtivo do Estado de Goiás, da economia do nosso Estado. Agora, os outros pré-candidatos, como eu falei, já conversei com alguns, mas o PSD sempre esteve posto em uma disputa ao Senado, não é de agora. O senhor conta com o apoio hoje de Daniel Vilela? Daniel hoje é um indicado na vice-governadoria para disputar as eleições. Tem um partido grande, um partido forte, e ele está na chapa majoritária. É claro que ele tem que ter o equilíbrio do diálogo, da ponderação, da transparência, mas apesar de problemas que nós tivemos no passado, hoje nós temos respeito, nós temos diálogo e nós temos condição sim de construir uma parceria para um Estado mais justo. Claro que eu não vou colocar ele contra a parede nesse momento, mas eu tenho certeza que a decisão da base aliada, e espero e vou trabalhar incansavelmente para que seja o meu nome esse indicado, essa decisão, obviamente, que vai resolver todos os problemas, nós vamos ter o apoio, como também nós iremos apoiá-lo no projeto. Essa situação, então, está resolvida? 100%. Página virada, então, Já nessa resolvido. situação, nessa questão. 100%. E o senhor conversou com o governador a respeito da sua candidatura, dessa preferência, né? Pelo menos, e a gente tem que ser sincero, né, Paulo? Essa força política o senhor tem, né? Na Assembleia Legislativa, entre deputados federais, o senhor é o que mais aglutina. O governador está de acordo, ou o senhor tem trabalhado paralelamente essa questão da candidatura, a questão de ser o candidato único da base aliada? O governador está de acordo com a nossa pré-candidatura, até por saber e entender que o nosso partido, o PSD, é um partido que tem todas as condições. Tempo Televisão é um partido grande, um partido que tem boas pessoas, que tem um quadro de pré-candidatos a deputado federal e estadual também extremamente interessante para a base aliada e que tem um bom nome, que tem apoio e respaldo político, que hoje é o meu nome como pré-candidato a senador da República. A nossa afinidade com o governador ela não é administrativa e política. A minha afinidade com o governador Ronaldo Caiado hoje ela é pessoal, ela é familiar. Nós construímos uma amizade, um respeito, de nós podermos visitar a casa do outro e sempre estarmos juntos e tendo respeito tanto da minha família para com ele como da família dele para comigo. Então, o governador está ciente de todas as ações, claro que ele tem as condições dele, o momento, e a política existe um momento político para tudo. O nosso trabalho agora é de pré-candidatura, de cada vez mais fortalecer e buscar os apoios para nós podermos, dentro da decisão desses pré-candidatos da base, chegar fortalecido. É isso que a gente quer, é isso que eu estou trabalhando e tenho mostrado isso para o governador e para toda a base aliada do governo. Fora disso, nada mais é possível? Não, é não? isso. O senhor já entendeu o que eu quero perguntar, né? É isso. É o plano A, apenas o plano A. Não existe dois planos, existe só um projeto. E esse projeto... Não existiu. Esse projeto, né, que pelo menos passou pela cabeça de muita gente, de o senhor vir a ser candidato a vice-governador de Ronaldo Caiado, na sua cabeça ele existiu? Paulo, isso foi uma conversa ou especulações que tiveram do meio político e da imprensa
Ano passado. A imprensa sempre pagou Há um ano pato, atrás. né? Não, mas isso é fruto de trabalho que nós fizemos. Sim. Como eu falei anteriormente, quando eu recebo, defino não ser pré-candidato mais a deputado federal e anuncio que eu estaria saindo da política naquele momento, muitas pessoas vieram me perguntar, me clamar, me pedir para voltar. Inclusive, contei todos esses detalhes. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, setor produtivo através do agronegócio e tantas outras pessoas. Pedi para me voltar. O que é isso? Fruto de um trabalho, fruto de um resultado que nós tivemos ao longo desses anos. A mesma coisa aconteceu lá atrás. O porquê que cogitavam essa indicação na majoritária? Porque era fruto de um trabalho, de uma parceria que nós tínhamos feito com o governador. A coisa mais natural, a imprensa repercutir isso e o meio político repercutir isso. Agora, o governador tinha uma decisão para tomar. Ele tinha que agregar alguns partidos. E ele tomou uma decisão lá em agosto ou setembro do ano passado, mas isso nunca foi colocado à mesa, até porque aquele momento não era momento de colocar à mesa pré-candidaturas. O governador tomou essa decisão, trouxe o MDB através do Daniel Vilela para poder compor a sua chapa majoritária. Isso está definido, decidido, está pacificado e agora é nós trabalharmos juntos, em parceria, para nós podermos dar sequência em um governo de responsabilidade de resultados, que é o governo de Ronaldo Caiado. A gente está caminhando para o finalzinho, mas tem algumas mensagens aqui no WhatsApp 32017720 e também pelo YouTube. Boa tarde, Paulo e Rafael. Parabenizo o presidente da Alego, o deputado de Rio Verde, Lissauer Vieira, pela gestão transparente de resultados positivos para todos os goianos, com sua capacidade e humildade. Tem um futuro brilhante na política nacional. Denizar, do jornal A Tribuna de Rio Verde. Conhece o jornalista, colega nosso? Conheço. Inclusive terá um evento dele, acho que amanhã lá em Rio Verde. E ele cita aqui política nacional. O senhor tem algum plano nesse sentido? Tem projeto nesse sentido? Não, nosso projeto é um só, é representar Goiás no Senado Federal. Não existe outro projeto a não ser esse. Até porque nós precisamos ir degrau a degrau na escada. Se der o passo maior que a perna, às vezes pode ter problema. Muito bem. Mais alguma pergunta, Paulo? A gente está bem no finalzinho. Eu queria fazer com o presidente daqui a pouco um quadro, né, que eu faço com personalidade, se chama Em Uma Palavra, até para que o nosso público saiba exatamente o que o senhor pensa sobre vários assuntos. O senhor topa daqui a pouquinho? Claro. Pode ser? Claro. Então, vamos embora. Vamos lá? Vamos lá, então. vontade. Ontem eu fiz com um pré-candidato à presidência da República esse quadro, Pablo Marçal. Vou rapidinho aqui, que eu sei que o senhor tem compromisso. Vamos lá, em uma palavra, Bolsonaro. Olha, que aperto, hein? Já começa assim, já começa apertando. Defensor da família. Se é uma palavra, Ok. família. Duas a gente, não tem problema nenhum. Lula. Irresponsável. Ciro Gomes. Louco. Maguito Vilela. A história é muito bonita, o Maguito sempre enfrentou vários desafios, mas a palavra que define Maguito é equilíbrio. Iris Rezende. Tocador de obras. Ronaldo Caiado. No momento, o melhor para Goiás e é o governador transformador. Então a palavra é transformador. Operação Lava Jato. Necessária. Congresso Nacional. E precisa mudar muito, hein? Ditadura. Não cabe para esse momento. Direita. O melhor para o país. Esquerda. Maléfica. Agro. Agro, como diz as mídias, né? Agro é tudo, agro é pop, agro é alimentar o mundo. Então a palavra que eu defino agro é progresso. Aborto. Não tem nem palavra para falar isso. Isso tem que fugir do vocabulário. O senhor acredita, Sem palavras. O senhor acredita em Deus? Claro. E quem Sou cristão. não em uma palavra, mas em uma frase, quem é Lissauer Vieira? Em uma frase. Uma pessoa que sempre tentou prestar um serviço melhor para a comunidade, uma pessoa que, com equilíbrio, com ponderação, com diálogo, sempre trabalhou e continuará trabalhando para poder trazer benefícios coletivos, nunca pensando no individual. Então eu me considero
um homem público, um produtor rural, um empresário que veio para poder trazer o melhor para a nossa comunidade. O que eu defino em uma frase, em meu nome, no meu perfil e eu sempre falo isso nos meus discursos, eu não vim para a vida pública para atrapalhar ninguém, eu vim para ajudar. E se eu não puder ajudar, pode ter certeza que atrapalhar eu não vou. Então, nós sempre queremos, e o meu projeto, o meu objetivo de vida é construir um estado melhor para todos os goianos viverem. Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela gentileza da visita e pela gentileza da entrevista. Obrigado, Rafael Vasconcelos, Paulo Bergues, Reginaldo Júnior, nosso presidente, o Daniel que está aqui, Léo Razuc, nosso diretor, a todos os nossos telespectadores da TV Brasil Central. Parabéns mais uma vez a todos vocês aqui da TBC por fazer esse belíssimo estúdio, fazer uma transmissão, um conteúdo de jornalismo de excelente e altíssima qualidade. Não é à toa que a TBC tem crescido cada vez nas pesquisas, no Ibope, na audiência da população de todo o estado de Goiás. O sinal da televisão Brasil Central chega nos 4 cantos do estado e é uma TV imparcial, séria, de responsabilidade, que tem construído a notícia nos fatos do jeito que eles são. Então, muito obrigado a todos vocês, parabéns pelo profissionalismo, pelo trabalho e a toda a comunidade, a toda a população do nosso estado de Goiás, dos 4 cantos do estado que nos assistem agora, pode ter certeza. Nos acompanhem o nosso trabalho, avaliem o nosso passado, a nossa gestão como presidente da Assembleia Legislativa, a minha gestão como parlamentar, que vocês vão ver que nós temos todo o preparo, toda a condição, o respaldo para nós podermos representar o nosso estado de Goiás naquela casa tão importante que é o Senado Federal. O Congresso Nacional, não só o Senado, como também a Câmara dos Deputados, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de pessoas que possam chegar lá e fazer a defesa da nossa comunidade em todos os setores, principalmente no setor que gera emprego e renda. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Grande Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nossa, uma honra muito grande. Eu que agradeço, é uma honra minha, né? Está ao seu lado, é meu filhote, né? Começou no jornalismo comigo, e uma honra estar também ao lado do presidente, né? Boa sorte para o senhor. Obrigado. Que bom, fico feliz em ver que, sem qualquer, digamos, interesse político, partidário e nada mais, mas a eleição em Goiás, ela seria muito diferente, para pior, se o senhor não entrasse nessa disputa. Obrigado. Tá bem? Boa sorte para o senhor. Muito obrigado.